para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Essa é uma frase do gato no filme Alice no País das Maravilhas. Quanto tempo, né? Eu acho que você deve ter assistido esse filme lá na sua infância. E talvez alguns detalhes desse filme você nem lembre. Mas eu quero trabalhar nesse sentido hoje com você, falando um pouco sobre destino e propósito. Algumas pessoas, elas têm algum senso de caminho. Elas entendem que precisam de algo. E aí começa um sério problema. Por quê? Todo excesso pode esconder uma falta. Tem pessoas que se entregam à promiscuidade com muita força. Outras pessoas se entregam às drogas. Outras pessoas se entregam à violência. E a lista aqui seria enorme. Tantas pessoas que usam o excesso porque falta algo dentro delas. Eu me lembro na escola, no período de escola, que era muito comum os alunos que eles tinham uma falta dentro deles. Adolescentes, não sabem muito bem como se expressar. Sabe como boa parte deles agiam? Dessa forma. As meninas, elas se pintavam, colocavam roupa mais chamativa. Os homens, eles agiam com muita brutalidade, com muita violência, querendo se destacar, talvez, muitas vezes nas brincadeiras, que nós chamávamos de zoeira, porque eles não entendiam muito bem essa questão. Mas e você que olha para essa câmera, talvez já um adulto? A pergunta é: como você tem agido diante de algumas intempéries da vida? Será que você sabe sobre destino? E agora, quando eu falo sobre destino, é o destino da sua própria vida, da sua própria existência. Para onde você está indo? Qual é a razão de tudo isso? Onde tudo vai terminar? Mas não só isso. Qual é o propósito? Por quê? Por que nós estamos aqui? Certa vez alguém fez uma pergunta muito importante de ser respondida. A priori ela parece infantil, mas ela não é, se for levada a efeito. Quem nós somos? De onde viemos? E para onde vamos? Perguntas muito bem respondidas dentro do meu escopo. E se você já assistiu aos outros vídeos aqui do meu canal, sabe exatamente onde eu quero chegar e do que eu estou tratando. Pois bem, agora quero falar um pouco sobre propósito. Propósito tem a ver com uma realização. Nenhum ser humano nasce, nenhum ser humano vem ao mundo, como disse um cantor um tempo atrás, como um verme para fazer peso na terra. Não, isso não acontece. Isso é uma deturpação. Isso tem a ver com algo que foi mudado dentro dele. Mas isso não é a sua essência. Essa não é a sua essência, melhor. E a minha pergunta é: o que de fato você veio fazer aqui nesse mundo? Qual é o seu propósito? Entenda, todo ser humano tem algo que gosta muito de fazer. Eu gosto de um escritor norte-americano que ele fala: quando nós estamos na infância, nós somos artistas. Todas as crianças são artistas, mas elas são ensinadas que não devem agir com espontaneidade ou se expressando. Como você fala para uma criança de 3, 4 anos que aquele desenho dela não é aquilo? Aos pouquinhos, você vem inserindo na cabeça dela que ela não tem talento, que ela não tem dom, quem tem dom é o outro, e o viés especialmente é o da comparação. Eu me lembro também de algo, enquanto criança, que eu tive acesso, que é sobre o patinho feio. Você também deve ter ouvido falar desse patinho feio, que ele era, na verdade, um cisne. E porque ele era um cisne, evidentemente ele era diferente dos outros patos. E parecia que ele era feio, mas na verdade ele não era. A minha pergunta é: quem é você? Quais são os dons que você carrega? Você é bom em fazer o quê? O que você faria se não existisse uma cobrança sobre boletos bancários, sobre o Pix para você fazer, vir ao mercado fazer compras? Como você investiria seu tempo?
e as suas energias com prazer. Interessante que nós somos projetados para isso, para viver uma versão excelente. Mas o nosso sistema comunista, socialista, capitalista, enfim, ele ensina que a gente tem que viver como se fosse massa. E aí você precisa levantar lá um determinado momento do seu dia, ou ficar acordado em determinado momento do seu dia para trabalhar numa coisa que você não gosta, numa coisa que você não nasceu para fazer, para trazer dinheiro, e isso é adoecedor. Eu estava lendo agora uma pesquisa da Universidade de Rush, nos Estados Unidos, que eles falam que as pessoas, os idosos, que eles têm um senso de propósito maior, eles conseguem ficar mais fortes, até mesmo com relação à sua própria saúde cardiovascular. Me lembro de uma frase atribuída a Viktor Frankl, que quem tem um porquê, ou seja, um propósito, suporta quase qualquer como. Porque simplesmente o propósito, ele dá razão à dor, ele dá sentido à dor, uma direção. Mas a pergunta é, você sabe quem é? Você sabe, você tem pensado sobre isso, sobre aquilo que te dá prazer? Entenda, isso aqui de forma alguma é um ode a pessoa não fazer absolutamente nada. Ela ficar parada e encostada numa situação que nós chamamos de nem. Pessoas que nem estudam, nem trabalham e nem procuram. Não, é o contrário. É você viver aquilo que você foi projetado para fazer. Aquilo que você tem dons e habilidades que são únicas e peculiares. E se eu dissesse para você que isso é possível? E se eu dissesse que você pode começar a programar ou reprogramar a sua vida para viver nessa direção? Não há facilidade, mas sem dúvida alguma é um outro padrão que você pode abraçar com certeza. E aqui mesmo, nesse canal, aqui mesmo, eu tenho dito sobre a jornada envelhecendo com propósito. Algumas pessoas eu tenho feito isso, disponibilizado para elas aí algumas perguntas, algumas tarefas, alguns questionários e apontado dizendo, olha, eu entendo que você pode caminhar por esse lado. Olha, eu entendo que você pode ir por esse outro ponto. Por quê? Porque eu vejo que é loucura uma pessoa que tem aptidão para ser médico, mas simplesmente agora, por causa de pressão da família, ela está fazendo botânica. Ou uma pessoa que nasceu para fazer botânica, agora ela está simplesmente trabalhando de doméstica. Percebe a disparidade? Não para denegrir, para humilhar nenhum tipo de profissão, não é isso. Você consegue ter inteligência para me entender, mas você é uma pessoa única entre bilhões de pessoas. Você tem habilidades e talentos que podem ser desenvolvidos. E a pergunta é, perder tempo assim por quê? Se você quer de fato aprofundar sobre esse questionamento, sobre a razão, o propósito que você tem na vida, me chame aqui, por favor, nos comentários, para que a gente consiga conversar, para que eu disponibilize para você um questionário, para que você entre comigo nessa jornada, para que você descubra que você não é um verme que está fazendo peso na terra, mas que você tem talentos que podem com certeza serem desenvolvidos, para que você não fique numa fila estatística onde aproximadamente 90% da população, isso mesmo, 90% da população estão insatisfeitas com o seu trabalho. Não é à toa que cresce o número de ansiedade, estresse e depressão. Se você não assistiu o meu vídeo sobre Setembro Amarelo, assista, porque você vai conseguir identificar lá pessoas que eu estou dizendo aqui, aqueles que não conseguem enxergar mais isso. Então a última camada do desespero, da dor humana, é o que eu tratei naquele vídeo. Mas você pode, sem dúvida alguma, fazer algo diferente, não só ficar vitimado mesmo por essa patologia tão terrível da mente, mas como você pode ser um protagonista para ajudar pessoas que estão naquela condição, a que elas encontrem uma direção e uma luz. Isso tem tudo a ver com o propósito aqui do canal. É envelhecendo, porque isso não temos como nós brecarmos. Nosso processo de envelhecimento chegará. Mas veja o S, envelhecendo. Nós podemos envelhecer sendo o quê? Uma pessoa que desenvolve nosso propósito, habilidade e talentos. Então, se você tem interesse, por favor, deixa seu like, seu comentário. Vamos batendo um papo para que a gente consiga desenvolver a nossa melhor versão.